Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 12 de agosto, que é o dia 224. Em Neemias, capítulo 3, versículo 15, até o capítulo 5, versículo 13. Os reparos da porta da fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele estava Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur. Ele reconstruiu o muro deste lugar em frente dos túmulos da família de Davi até o reservatório de água e até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalhavam sob a supervisão de Helm, filho de Bani. Depois deles vinham Asabias, governador de metade do distrito de Keila, representando o seu distrito. No trecho seguinte trabalharam seus parentes liderados por Binui, filho de Enadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jesua, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente da subida para a casa das armas até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou com grande zelo o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Merote, filho de Urias e neto de Acós, reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguintes foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Hassub consertaram o trecho da frente de suas casas, e Azarias, filho de Maceias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida vinha Binui, filho de Enadad, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, consertou o trecho em frente da esquina do muro e da torre do palácio real, ao lado do pátio da guarda. Ao lado dele estavam Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que moravam na colina de Ofel, que consertaram o muro até o lugar em frente da porta das águas, a leste e da torre do palácio. Mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho desde o lugar em frente da grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Ananias, filho de Selemias, e Hanum, sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Messulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes, em frente da porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imagina que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedras desaba. Então o rei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estranha. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores.
Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos do plano e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construiu o muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre na guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora do muro que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem aos outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando eles pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus, para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos e seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinhos novos e azeite. Eles responderam:
Devolvemos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam suas promessas. Depois sacudi as dobras de meu manto e disse: que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades se vocês não cumprirem o que prometeram. Que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo cumpriu o que havia prometido. Agora vamos continuar em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 25 a 40. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casaram em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele. Não é pecado, mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão do Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente, e creio que, ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Agora em Salmos, capítulo 32, versículo de 1 a 11. Como é feliz aquele cuja obediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição, e me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Agora em Provérbios capítulo 21, versículo de 5 a 7. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera.
Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que dissipa e armadilha mortal. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. Até amanhã, no dia 13 de agosto.